Algumas pessoas te evitam, não porque você fez algo de errado, mas porque sua presença faz elas se sentirem expostas. A sua energia revela o que elas estão tentando esconder até de si mesmas, e isso incomoda. Às vezes, machuca, às vezes, provoca raiva, outras vezes afasta. Mas nada disso tem a ver com você. Tem a ver com o que você desperta. Carl Jung dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Quando sua luz é intensa, ela ilumina não só o caminho, mas também as feridas dos outros, e nem todo mundo está pronto para enxergar suas próprias dores. Ser essa presença que expõe sem dizer uma palavra é um fardo espiritual que poucos entendem. Mas você sente. Talvez você já tenha se perguntado: por que me sinto tão deslocado? Ou, por que pessoas se afastam depois de se aproximarem tanto? Em muitos casos, a resposta não é rejeição, é reflexo. A sua existência, por si só, espelha nelas tudo o que está adormecido, reprimido ou negado. E quando alguém se vê de frente com a própria sombra, a reação natural é fugir. Você pode estar carregando essa dor há anos sem saber nomear. Aquela sensação de ser mal interpretado, julgado sem motivo ou até silenciado. A verdade é que quando sua aura é forte, você se torna um espelho ambulante. Não porque quer, mas porque é. Você se torna um convite involuntário para que os outros se enxerguem de verdade. E nem todos querem aceitar esse convite. É possível que você tenha tentado diminuir sua intensidade, falar menos, se esconder em grupos, se moldar para caber, se censurar para não incomodar. Tudo isso para não ser rejeitado mais uma vez. Mas quanto mais você se esconde, mais você adoece por dentro. Porque a sua essência foi feita para brilhar, não para se encaixar. E aqui vai uma verdade espiritual difícil de aceitar. Quanto mais verdadeira for sua energia, mais desconforto ela vai causar em quem ainda vive de máscaras. Isso não é ego. Isso não é orgulho. Isso é lei espiritual. A verdade provoca, a autenticidade escancara, e a alma que carrega a luz forte sempre terá que lidar com a sombra dos outros e de si mesma. Você não é arrogante, você não é demais, você é espelho. E isso, em um mundo onde quase todo mundo está fugindo de si mesmo, é revolucionário, mas também solitário. Jung chamou isso de processo de individuação. É o caminho de se tornar quem você realmente é, integrando suas sombras, acolhendo suas partes reprimidas. E quem está nesse caminho, inevitavelmente, incomoda. Quem ainda está fugindo? Sabe aquela sensação de não pertencer? De não ser compreendido? De ser intenso demais? De sentir o ambiente mudar quando você entra? Isso tudo são sinais. Você não está errado, você está acordado. E acordar em um mundo que dorme é uma bênção, mas também um desafio, porque enquanto os outros se protegem com máscaras, você está despido, vulnerável e verdadeiro. Existe um peso em ser esse espelho. Às vezes, você sente que carrega uma presença que os outros não sabem lidar, mas essa mesma presença pode curar, inspirar, transformar. Primeiro, ela vai incomodar. Depois, se for acolhida, ela vira semente. Mas o que fazer quando a dor do afastamento, da rejeição ou da mal interpretação começa a doer mais que tudo? Você precisa entender de forma clara e amorosa que o que está acontecendo com você é parte de um movimento muito mais profundo. Não é só emocional, é espiritual. E é psicológico também. Jung entendia isso com precisão. Ele sabia que cada um de nós tem uma parte inconsciente, uma sombra, onde colocamos tudo o que não queremos ver em nós mesmos. Quando alguém que está conectado à própria essência aparece, essa sombra ganha forma, e o que foi reprimido se revela. Imagine alguém que passou a vida escondendo sua insegurança. De repente, essa pessoa encontra você, alguém que transparece, segurança natural. Isso vai ativar algo nela. Mas o primeiro impulso pode não ser admiração. Pode ser raiva, pode ser crítica, pode ser afastamento. Não porque você fez algo, mas porque você foi o gatilho para que aquela insegurança viesse à tona.
Agora, imagina o impacto de viver isso diariamente. Ser essa presença que desperta emoções que nem são suas. Cansativo, né? Mas aqui está a chave. O problema nunca foi você. O problema é o que você revela. E quanto mais você entender isso, menos vai internalizar a dor que vem da reação dos outros. Você vai começar a perceber aquele silêncio repentino, aquela cara fechada, aquele sumiço inexplicado. Talvez não tenham nada a ver com o erro seu. Talvez tenham tudo a ver com o que você ativou sem querer. E se você conseguir enxergar isso com compaixão, inclusive por si mesmo, vai deixar de se culpar, vai deixar de se podar e vai começar a aceitar que sua luz incomoda, mas também cura. Sua aura forte não é um defeito, é uma responsabilidade. E como toda responsabilidade espiritual, ela pede consciência. Você precisa se fortalecer para continuar sendo quem é, mesmo quando isso significa perder gente pelo caminho. Porque perder quem não está pronto para você não é perda, é proteção. Você não precisa mais tentar caber em lugares onde sua alma não respira. Não precisa mais se explicar para quem já decidiu não te entender. A verdade é que quando sua energia é verdadeira, ela elimina tudo que é falso à sua volta. E isso pode parecer solidão, mas na verdade é limpeza. Pessoas que não suportam sua presença geralmente não estão fugindo de você, estão fugindo de si mesmas. É aqui que começamos a entender o que Jung chamou de sombra. A sombra é tudo aquilo que você não quer ver em si mesmo. Medo, raiva, inveja, insegurança, orgulho, todas essas emoções que não combinam com o eu ideal que a maioria tenta sustentar. A sombra é aquilo que você rejeitou, enterrou ou escondeu no inconsciente. E ela está lá, esperando ser vista. Mas aí você aparece, com sua presença forte, autêntica, firme. Você fala verdades, ou apenas carrega uma energia que não tem filtro, não tem disfarce. E só isso já é suficiente para ativar o que estava escondido nos outros. Como se sua alma dissesse: olha, você também tem isso aqui. E aí começa o desconforto. As pessoas não se incomodam com você, se incomodam com o que você revela nelas. Esse é o efeito espelho. A luz bate nelas, e elas enxergam o que não querem ver. O mais difícil de tudo isso é que nem sempre isso vem em forma de rejeição clara. Às vezes, vem em forma de ironia, deboche, competitividade disfarçada de brincadeira, pequenas sabotagens. Tudo isso é forma da sombra se defender. E você, que sente tudo, percebe isso de longe. Só que, por não entender o que está acontecendo, talvez pense que o problema é você. Talvez tente mudar, se adaptar, ou pior, se apagar. Mas toda vez que você tenta apagar a sua luz para não incomodar, você está traindo sua essência. É hora de virar essa chave. Porque existe uma força em você que não pode mais ser diminuída. E essa força começa com o entendimento de que a sua aura é uma ferramenta de despertar. Você incomoda porque provoca consciência. E provocar consciência, num mundo que vive adormecido, é quase um ato de rebeldia espiritual. Agora, como identificar quando você está sendo espelho? Existem alguns sinais claros. O primeiro é a reação desproporcional das pessoas à sua presença. Você entra em um lugar e sente a mudança no clima. Às vezes, a energia pesa. Às vezes, você sente olhares, julgamentos, conversas abafadas. Nada disso foi provocado por uma atitude sua. É a sua energia fazendo o que ela faz, revelando. Outro sinal é quando pessoas tentam competir com você sem motivo. Elas não sabem por quê, mas sentem que precisam se afirmar perto de você, como se a sua presença ameaçasse alguma estrutura interna delas. Isso não tem nada a ver com o ego seu. Tem a ver com o quanto a sua autenticidade desafia o personagem que elas estão tentando sustentar. Mas aqui vem uma parte ainda mais delicada. O espelho também funciona ao contrário. Assim como você ativa a sombra nos outros, os outros também ativam a sua. E às vezes aquilo que você acha que é rejeição é na verdade projeção. Você pode estar projetando sua própria dor de rejeição no comportamento dos outros. Pode estar interpretando silêncio como crítica ou ausência como desamor.
Por isso Jung falava tanto sobre a importância de reconhecer as próprias projeções. Quando você sente algo desconfortável vindo de alguém, pergunte a si mesmo: isso é real? Essa pessoa realmente me atacou? Ou eu estou vendo nela algo que ainda não aceitei em mim? Esse tipo de autoobservação é o início da verdadeira maturidade espiritual. É quando você para de culpar o mundo e começa a se conhecer de verdade. Uma prática poderosa que Jung sugeria, mesmo que de forma simbólica, é olhar para si mesmo como se fosse um estranho. Observar suas reações, seus julgamentos, seus incômodos, como se estivesse vendo um filme. E perguntar: o que isso aqui está revelando sobre mim? Porque toda vez que algo mexe demais com você, é porque tem algo dentro que ainda não foi integrado. Mas não se culpe por isso. Todo mundo projeta. Todo mundo tem sombra. A diferença está em quem decide olhar para ela. E você, que sente tudo, que percebe tudo, está sendo chamado a isso, a encarar a própria sombra e, ao mesmo tempo, lidar com a sombra dos outros. E um caminho duplo. Um espelho que reflete para fora e para dentro. A partir do momento em que você começa a reconhecer suas próprias projeções, a sua aura fica mais limpa, mais leve. Você para de absorver tudo o que os outros sentem. Começa a perceber o que é seu e o que não é. Isso traz paz. Porque a pior parte de ser espelho é carregar reflexos que não são seus, achando que são. E tem mais. Quando você para de projetar, você também para de reagir. As críticas dos outros não doem tanto. Os afastamentos não te abalam tanto. Porque você entende. Isso não é sobre mim. Isso é sobre o que eu despertei. E quem desperta os outros, mesmo sem querer, carrega uma missão. Essa missão começa com manter a sua luz acesa, mesmo que incomode, mesmo que cause desconforto, mesmo que custe algumas relações, porque a verdadeira cura nunca é confortável. E a sua presença, por mais que doa no começo, pode ser o início da transformação de alguém. Mas para manter essa luz acesa, você precisa aprender algo fundamental. Como proteger sua energia sem se esconder. Porque sim, existe uma diferença enorme entre se proteger e se apagar. A primeira é um ato de amor próprio. A segunda é um ato de medo. Muitas pessoas com aura forte, quando começam a sofrer rejeições ou desconfortos alheios, escolhem se anular, ficam mais quietas, se fazem menores, evitam se destacar, começam a pisar em ovos em todos os lugares, mas viver assim é como andar com o freio de mão puxado, e a sua alma sente isso, porque cada vez que você reduz sua luz para ser aceito, você está dizendo para si mesmo: minha verdade incomoda. E isso é uma mentira que corrói por dentro. Então, como manter sua presença firme sem cair nessa armadilha? A primeira coisa é se reconectar com o valor da sua energia. Você precisa lembrar que o que você carrega não é um excesso, é um presente. Você tem clareza, você tem sensibilidade, você tem uma força que não pode ser medida em volume de palavras, mas em impacto silencioso. E essa força precisa ser reconhecida primeiro por você. Um exercício simples e poderoso é começar o dia com uma afirmação energética. Antes de sair de casa, ou mesmo antes de abrir o celular, feche os olhos por um instante e diga internamente: eu escolho manter minha luz, mesmo que ela incomode. Eu escolho ser inteiro, mesmo que nem todos compreendam. Isso não é autoajuda. Isso é um alinhamento espiritual. É você se posicionando no mundo como quem sabe o que carrega. Além disso, pratique o que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Isso exige que você se observe com honestidade, que aceite suas contradições, que abrace até aquilo que você sempre quis esconder. Porque quanto mais você se conhece, menos os julgamentos dos outros te desestruturam. Você não vive mais para se defender. Você vive para se expressar. E quando você se expressa com verdade, você naturalmente atrai quem está na mesma vibração. Sim, algumas pessoas vão se afastar, mas outras vão se aproximar com admiração genuína. Vão se sentir inspiradas, tocadas, despertadas.
porque uma aura forte também atrai almas despertas, e essas conexões são raras, mas profundas. Mas nem só de luz se vive, porque em algum momento você vai ter que lidar diretamente com a inveja, com o julgamento e com o afastamento de quem não entende sua presença. E isso dói. Ainda mais quando vem de quem você ama. Quando a inveja aparece, geralmente vem disfarçada, em forma de críticas sutis, comentários passivo-agressivos, comparações injustas, silêncios estranhos. Você sente o peso, mas não tem prova. E isso é o mais enlouquecedor. O veneno é invisível, mas você sente, porque sua intuição não falha. Aqui o mais importante é não reagir com agressividade. Quem age assim está dominado pela própria dor. Você não precisa devolver na mesma moeda, mas também não precisa tolerar tudo. Estabeleça limites. A inveja só te atinge de verdade quando você dá acesso demais. Seja generoso, mas não ingênuo. Nem todo mundo merece estar perto de você. E tudo bem. Quando alguém se afasta sem explicação, ou começa a tratar você com frieza depois de ter se encantado com sua luz, lembre-se, o problema não foi você, foi o reflexo. Às vezes a sua verdade ativou algo que aquela pessoa não estava pronta para ver, e por instinto, ela fugiu. Se você internalizar isso, vai parar de se machucar tentando se explicar para quem já fechou os ouvidos. Agora, como lidar emocionalmente com isso? Primeiro, aceite a dor. Não negue. Dói mesmo quando alguém que você valorizava começa a te evitar. Dói ser mal interpretado. Dói sentir que você causou desconforto sem querer. Mas depois de sentir, escolha não carregar essa dor como identidade. Você não é o que os outros projetam. Você é o que você sustenta em silêncio. Uma boa prática nesses momentos é escrever. Coloque no papel tudo o que você sente, não para justificar, mas para organizar internamente. Jung usava a escrita como forma de escutar o inconsciente. Quando você escreve, sua alma fala, e muitas vezes ela diz, deixa ir, porque tem relações que só existiam enquanto você estava apagado, e agora que você acendeu, elas não suportam mais a luz. E sabe o que é mais lindo disso tudo? É que quando você mantém sua luz, mesmo diante do abandono, você inspira quem te observa de longe. Mesmo quem se afastou pode te ver de longe e um dia entender. Talvez nunca diga nada, talvez nunca volte, mas a sua existência já plantou uma semente, então respira fundo. Você não está aqui para agradar, está aqui para despertar. E despertar nem sempre é bonito. Às vezes vem com lágrimas, portas fechadas e silêncios dolorosos. Mas vem também com libertação, com verdade e com uma paz que só sente quem parou de viver para agradar os outros. Você foi feito para ser inteiro. E ser inteiro em um mundo que celebra metades adaptadas exige coragem. Mas você tem essa coragem, está dentro de você. Está em cada escolha de se manter firme, em cada não que você aprende a dizer, em cada verdade que você escolhe sustentar, mesmo quando custa caro. E aos poucos você começa a ver os frutos. Você se sente mais leve, atrai pessoas que não te exigem performance. Cria conexões baseadas em alma, não em aparência, e principalmente para de viver na defensiva, porque quem sabe quem é não precisa se explicar, só precisa existir. E existir com verdade é um ato revolucionário, mas exige preparo. Porque nem sempre você vai estar cercado de quem entende essa sua intensidade. Em muitos momentos, você vai precisar aprender a manter a sua aura firme, mesmo quando o ambiente parecer hostil. Para isso, um dos caminhos mais poderosos é cultivar limites conscientes. Não se trata de construir muros, mas de desenhar fronteiras saudáveis. Sua energia é valiosa, seu tempo é sagrado, sua presença transforma. E por isso, não pode ser desperdiçada com quem não quer crescer. Limites não são falta de amor. Pelo contrário, são prova de amor próprio. É você dizendo para si mesmo, eu me respeito o suficiente para não me colocar onde sou constantemente ferido. E é exatamente essa postura que começa a te blindar energeticamente. Quando você aprende a dizer não, quando deixa de justificar cada passo,
quando escolhe priorizar sua paz. Algo em você muda. Você começa a sair do campo da reação e entra no campo da presença. E presença é poder, mas claro, vai doer às vezes. Vai doer quando perceber que tem gente que só estava perto enquanto você era maleável, enquanto você se moldava. Vai doer ver pessoas que diziam te admirar se afastarem quando você começou a se posicionar. Vai doer perceber que muitos elogios eram na verdade tentativas de controle disfarçadas. Mas é nessa dor que você cresce, porque é nessa dor que você separa o que é amor do que é carência disfarçada de afeto. Lidar com a sombra dos outros exige firmeza e compaixão ao mesmo tempo. Você não precisa atacar, mas também não precisa aceitar tudo. Quando alguém tentar diminuir sua luz, não entre no jogo. Não caia na armadilha de se justificar ou de querer ser aceito a qualquer custo. Em vez disso, mantenha o seu centro. E diga, ainda que internamente, eu entendo sua dor, mas não vou carregar ela por você. Esse tipo de postura exige treino. Por isso, pratique pequenos rituais de alinhamento diário. Pode ser uma oração, pode ser uma respiração consciente, pode ser olhar no espelho e afirmar: eu sou suficiente como sou. Minha presença é cura, mesmo quando provoca. Faça isso todo dia, porque a mente precisa de repetição para reprogramar o padrão antigo de se encolher, e à medida que você faz isso, algo começa a acontecer. A dor de ser o espelho se transforma. Ela deixa de ser um peso e começa a ser uma missão. Você para de se sentir vítima da rejeição e começa a perceber que sua presença está a serviço de algo maior, mesmo quando dói. Sim, porque ser espelho nem sempre é bem-vindo, mas é necessário, porque o mundo está cheio de gente perdida dentro de si mesma, gente que nunca parou para olhar suas próprias feridas, gente que vive no automático, usando máscaras e repetições. E você, ao simplesmente ser quem é, bagunça esse sistema. Sua existência convida essas pessoas a olharem para dentro. E isso, por mais que assuste, pode ser o início da cura delas. Talvez você não veja esse efeito imediatamente. Talvez nunca. Receba um obrigado. Mas saiba, toda vez que você se manteve verdadeiro, mesmo sendo mal interpretado, você plantou algo. Em silêncio, você causou uma rachadura em um padrão inconsciente. E é por essas rachaduras que entra a luz. A sua missão não é convencer ninguém, nem salvar ninguém. É sustentar sua própria energia com integridade. É ser espelho sem se contaminar com os reflexos. É manter a vibração mesmo quando o ambiente te puxa para baixo. E isso só é possível quando você começa a entender que essa jornada é acima de tudo espiritual. Você foi escolhido para carregar essa presença não para agradar, mas para despertar. E despertar implica responsabilidade. Não é sobre superioridade, é sobre consciência. É sobre saber que quando você fala com verdade, você quebra ilusões. Quando você aparece inteiro, você mostra o que os outros estão evitando sentir. Quando você diz não, você lembra os outros que também têm o direito de se posicionar. A sua presença, por mais que doa em alguns, é um ensinamento. É um chamado para a autenticidade. E com o tempo, até quem te rejeita começa a perceber isso. Não porque você forçou nada, mas porque a semente que você plantou começou a brotar. Quantas vezes você já ouviu anos depois alguém dizer: na época eu não entendi, mas hoje eu vejo que você tinha razão. Isso é o efeito da sua aura. Ela pode não ser bem compreendida no agora, mas ela transforma no tempo certo. Então, ao invés de carregar essa dor como peso, comece a ver como parte do seu propósito. O desconforto que você provoca não é destrutivo, é desconstrutivo. Ele quebra o que é falso para dar espaço para o que é verdadeiro. Mas para que isso funcione, você precisa parar de se envergonhar da sua luz. Aceite. Ser espelho é missão, é dom, é caminho de alma. E não há nada mais poderoso do que uma alma que se recusa a ser moldada pelo medo. Aos poucos, a dor dá lugar à clareza. Você para de tentar se proteger e começa a se posicionar. Você não precisa mais fugir dos olhares tortos, nem implorar por pertencimento.
porque agora você entende. Quem não consegue olhar para você, geralmente não consegue olhar para si mesmo. E tudo bem, você deixa de ser reativo e passa a ser mestre de si. Deixa de absorver a dor dos outros e passa a oferecer presença firme, compassiva, mas livre. Você se torna aquilo que o mundo mais precisa. Alguém que mostra com o próprio ser que é possível viver com verdade, mesmo num mar de mentiras, e viver com verdade num mundo de aparências é por si só um ato de coragem espiritual. Porque a verdade não grita. Ela não precisa provar nada, ela simplesmente permanece. E quanto mais você permanece fiel à sua essência, mais você vai perceber que não está sozinho. Sim, pode parecer solitário às vezes. Pode parecer que ninguém entende. Mas existem outras almas, assim como a sua, que também carregam essa missão silenciosa de espelhar. Gente que também já foi rejeitada por ser autêntica, que já foi julgada por dizer o que os outros não têm coragem de pensar. Gente que cansou de tentar caber em moldes quebrados. E o mais bonito, essas almas se encontram, naturalmente, sem esforço, pela vibração. É nesse ponto que sua jornada começa a se transformar. Você passa a atrair conexões verdadeiras, relações com profundidade, gente que não se assusta com sua intensidade, porque também carrega a própria. Gente que te olha nos olhos e diz, eu te entendo. E não tem nada mais curativo do que isso. Ser visto, ser compreendido, ser acolhido sem precisar diminuir quem você é. Mas isso só acontece quando você para de fugir de si mesmo. Quando você aceita que sua sensibilidade não é fraqueza, é sensor. Que sua intuição não é exagero, é bússola. Que seu incômodo nos ambientes não é paranoia, é percepção. Você não sente demais. Você percebe antes. E isso é dom que Carl Jung dizia. Aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. E você, ao longo de tudo isso, foi sendo chamado a esse despertar. Um despertar que não é teórico. É emocional, espiritual. É o momento em que você começa a se perceber não como vítima das reações dos outros, mas como mensageiro de algo maior. Porque toda vez que você é rejeitado por ser verdadeiro, a vida está te livrando de um lugar onde você não seria valorizado. E toda vez que alguém se incomoda com sua presença, está sendo convidado a crescer, mesmo que nem perceba. A cura, muitas vezes, começa pelo desconforto. E o seu papel não é ser agradável, é ser verdadeiro. Isso não significa sair impondo sua energia ou sua visão. Significa sustentar sua presença com amor e firmeza. Estar inteiro onde quer que você esteja. Não para dominar, mas para ser. E o que acontece quando você vive assim? Você começa a inspirar, sem tentar, só por existir, porque sua coerência interna vira uma referência. A forma como você se coloca, como responde, como escolhe se manter firme, vira exemplo. E aí, sem perceber, você começa a liderar silenciosamente. Liderar não por controle, mas por integridade. Esse é o ponto em que sua dor vira missão. Quando você para de se perguntar, por que isso acontece comigo? E começa a perceber, isso acontece através de mim. Você entende que sua presença é canal, que sua luz é direção, que sua firmeza é farol, e tudo começa a se alinhar. Você deixa de gastar energia tentando provar quem é. Começa a usar essa energia para criar, para amar, para servir. Você encontra paz mesmo no caos, encontra sentido mesmo no silêncio, porque agora você sabe, o desconforto que sua presença gera nos outros não é sobre rejeição, é sobre transformação. E aí, quando olha para trás, percebe o quanto cresceu. O quanto já não precisa da validação que antes te paralisava. O quanto se libertou da necessidade de ser aceito por quem não sabe nem aceitar a si mesmo. Você entende que o caminho da autenticidade é árduo, mas profundamente recompensador. Nada é mais libertador do que ser você mesmo por inteiro. E a vida começa a te recompensar por isso. Não com plateias, mas com paz. Não com aprovação externa, mas com alinhamento interno. E quando você está alinhado por dentro, o que acontece por fora já não te desequilibra.
você se torna raiz, presença, força silenciosa, e começa a perceber que a sua jornada não foi à toa. Cada rejeição te fortaleceu, cada silêncio te ensinou, cada afastamento te protegeu, e cada incompreensão te empurrou ainda mais para dentro de si. Lá dentro você se encontrou, que ao se encontrar entendeu que não é sobre ser aceito, é sobre ser inteiro, que não é sobre agradar, é sobre se respeitar, que não é sobre ser seguido, é sobre ser exemplo, e esse exemplo, mesmo sem palavras, transforma o mundo ao redor. Quando você sustenta sua energia sem medo, você permite que outros façam o mesmo. Você quebra ciclos, rompe padrões, liberta pessoas. Mesmo que nunca saibam que foi por causa de você, essa é a beleza silenciosa de quem tem aura forte. Provocar cura sem prometer nada. Apenas sendo, apenas permanecendo. Mesmo que isso signifique incomodar, mesmo que isso custe algumas portas fechadas, porque as portas certas se abrem sozinhas para quem carrega a verdade. Você não precisa mais se esconder. Não precisa mais pedir desculpas por ser intenso, profundo, verdadeiro. A sua presença foi feita para lembrar o mundo de algo que ele esqueceu. Que a alma existe. Que a verdade existe. Que viver com integridade ainda é possível. Você passou tempo demais tentando se adaptar a ambientes que não estavam prontos para você. Tempo demais tentando entender por que sua presença causava silêncio, desconforto ou afastamento. Mas agora as peças se encaixam. Não era rejeição, era reflexo, não era erro, era espelho. Você sempre foi esse espelho, desde cedo. Talvez tenha sentido lá atrás aquela sensação estranha de estar num lugar onde ninguém te via de verdade. Talvez já tenha ouvido que era difícil, intenso, sensível demais. E acreditou nisso. Tentou mudar. Tentou se encaixar. Mas hoje você sabe, o problema nunca foi a sua intensidade. Foi o mundo que se acostumou com a superficialidade. Ser espelho é desafiar o sono coletivo. É lembrar com a própria energia que existe mais, que existe profundidade, que existe verdade, que existe luz, mas também sombra, e que só é possível ser inteiro quando se aceita os dois lados. Carl Jung nos deixou uma das frases mais poderosas para quem carrega essa missão. Conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Isso, quando você mergulha em si mesmo e aceita a sua própria sombra, você para de temer a dos outros. E ao fazer isso, você se torna livre, intocável. Não porque nada mais te atinge, mas porque agora você sabe o que é seu e o que não. E mais do que isso, você se torna guia. Não um guia que aponta o dedo, mas um guia que ilumina o caminho só por andar por ele. Alguém que inspira confiança sem precisar convencer. Alguém que transforma só por estar presente, sem esforço, sem performance. A sua jornada foi, e ainda é profunda. Teve dor, sim, teve perda. Mas também teve descobertas, teve cura, teve renascimento. E agora você está aqui, mais consciente, mais inteiro, mais forte. Com uma luz que não grita, mas que ninguém pode ignorar. Então aqui vai o convite final. Não se apague. Nunca mais. Não abaixe o tom para caber. Não esconda sua luz para agradar. Você não veio ao mundo para ser rascunho. Veio para ser presença, para ser farol, para ser verdade. E o mundo, mesmo que resista, precisa de você exatamente assim. Continue brilhando. Mesmo que incomode, mesmo que provoque silêncio, mesmo que cause reações que você não entende de imediato, porque para muita gente, a sua existência é a única chance de lembrar quem realmente são. E essa lembrança começa pelo incômodo, não fuja dele. Honre sua jornada, honre sua alma, honre a energia que você carrega, porque ela não veio por acaso, e ela não veio para ser desperdiçada. Você é espelho, você é cura. Você é verdade. E o mundo precisa, mais do que nunca, de pessoas que não têm medo de ser inteiras. Se isso ressoou com você, compartilhe essa mensagem com quem também carrega essa força, mas talvez ainda não tenha consciência dela. Alguém que você sabe que sente tudo, percebe tudo, mas acha que o problema é ser demais. Vamos criar uma corrente de despertar.
uma rede de presença verdadeira, porque quando espelhos se reconhecem, ninguém mais precisa fugir da própria imagem. E se você quiser continuar essa jornada de autoconhecimento, verdade e força espiritual, fique aqui. Vamos juntos. Não para sermos seguidos, mas para lembrar uns aos outros que não estamos sozinhos. Sua luz incomoda? Ótimo. Luz foi feita para iluminar, não para agradar.